Bom dia. Pode ser mais forte. Bom dia. Bom dia. Que bom receber você aqui na Canção Nova. Pode sentar, fica à vontade. Que bom poder receber você aqui, querido irmão, querida irmã que nos visita aqui na Canção Nova, na nossa sede em Cachoeira Paulista. E um bom dia especial também àqueles que nos acompanham ao vivo pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Como é bom nós estarmos unidos nessa quinta-feira, esse dia que é muito especial para nós na Canção Nova e para toda a igreja, principalmente a partir das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que pediu também que a quinta-feira fosse, de maneira muito específica, muito singular, um dia devotado ao Santíssimo Sacramento, um dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. E nós estamos aqui cumprindo isso, nós estamos aqui verdadeiramente nesse dia que é um dia consagrado ao Santíssimo Sacramento, estamos realizando essa quinta-feira que é de adoração. E como é bom, irmãos e irmãs, nós podemos começar assim, entendendo que o centro do nosso dia, e deve ser também da nossa vida, é Jesus e sobretudo Jesus na Eucaristia. Mas irmãos e irmãs, eu acredito que a temática que me foi proposta nesse momento, para partilhar com vocês que estão aqui, também com quem está em casa, eu acredito que ela é muito especial e muito cara aos nossos corações, no sentido de que todos nós precisamos nos atentar acerca dessa realidade. Todos nós precisamos entender que nós não podemos desistir, porque Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. O tema da minha pregação, que me foi pedido, que me foi proposto, é esse: não desista, Deus está contigo. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, eu tenho certeza que, se eu perguntasse para você, se eu falasse para você: irmão, irmã, olhe para trás, olhe para a sua história e perceba todas as vezes nas quais você teve vontade de desistir. Eu tenho certeza que se eu falasse isso para você, com certeza você identificaria, sem demora, situações na sua história, situações na sua vida, diante das quais você teve vontade de desistir. Quem sabe você que está aqui ou você que está em casa está vivendo uma situação assim agora. Pode ser que você esteja enfrentando um problema sério, um problema grave na sua casa, na sua família, no seu trabalho, dentro de você. Não é? Tem tantos problemas complexos que começam dentro da gente, não é? Quantas pessoas que eu encontro por aí, nos lugares nos quais eu vou celebrar, nos lugares nos quais eu vou pregar, lá em São Paulo, onde eu moro, eu sou da Canção Nova de São Paulo, capital. Quantas pessoas eu não encontro com depressão, quantas pessoas eu não encontro enfrentando dificuldades profundas na vida, quantas pessoas que eu não encontro, que estão prestes ali, a, como diz o ditado, chutar o pau da barraca. Você já ouviu essa expressão? Olha, eu ouço muito por aí: padre, eu quero chutar o pau da barraca, padre, está difícil. E às vezes essa desistência não quer dizer que a pessoa vai deixar de viver, mas em algumas áreas específicas da sua vida, muitas vezes as pessoas têm essa tendência a querer desistir. Não é nem tendência, muitas vezes o fardo é pesado mesmo, não é? Eu costumo dizer que para se falar da dor humana, para se falar da dor do outro, a gente precisa falar com muita sacralidade, com muito respeito, né? Porque quem está sentindo é ele, não sou eu. Então é muito fácil você vir e falar: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acredito, nós precisamos falar com muito respeito. Às vezes nós temos até motivos, irmãos e irmãs, entre aspas, motivos, que querem nos levar a uma desistência, que querem nos levar a entregarmos os pontos. Quantas pessoas com certeza que nos acompanham em casa, que nos acompanham pela TV, que agora estão vivendo problemas com os filhos? Quantas mães, quantos pais? Quem sabe filhos na drogadição, filhos no adultério, filhos presos. Quem sabe pessoas que estão vivendo doenças difíceis, que estão diante de problemas complexos. Eu digo para você, eu já digo para você em nome de Jesus, no início dessa pregação: você não pode desistir.
Deus não quer que você desista. Você que está aqui e você que nos acompanha em casa, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe, e Ele está te dando uma ordem nessa manhã: não desista. Padre, mas acabaram as minhas forças. Meu irmão, minha irmã, as suas forças acabaram, mas as de Deus não. Busca nele, porque enquanto você buscar em você mesmo, você não vai conseguir. Mas busca na fonte da força, que é Jesus Cristo, na fonte de água viva, porque Ele vai te renovar, porque Ele vai renovar suas energias físicas, psíquicas, espirituais, emocionais, não sei. Muitas vezes a gente desanima porque a gente fica olhando somente para, nós olhamos somente para nós mesmos. Ai, Padre, eu não tenho condição. Ai, Padre, eu não consigo. Você não consegue mesmo, filho, filha. Você não vai conseguir superar certas coisas, mas a sua confiança não pode estar somente em você. O que para você é impossível, para Deus é extremamente possível. Mas você precisa confiar nele. Você precisa buscar força no lugar certo, não somente no seu coração, não somente nas suas teorias. O que mais nos trai, eu vou conversar sobre isso ao longo da nossa reflexão nessa manhã, são as nossas inúmeras teorias que a gente vai criando acerca da vida. Ai, Padre, eu nunca lidei com situação assim. Ai, Padre, eu tinha pensado que seria assim a minha vida, mas não é. Eu escrevi isso no livro Construindo a Felicidade e insisto em falar sobre isso. O que mais faz as pessoas sofrerem é que as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Nós temos uma dificuldade tremenda de nos adaptarmos com a vida e de lidarmos com as decepções que a vida vai nos apresentando. Tem gente que acha que a vida tem que ser do jeitinho que ela programou na sua mente. Ai, tem que ser assim a minha família, tem que ser assim os meus filhos, tem que ser assim o meu trabalho, Padre. Mas, meu irmão, minha irmã, quase nunca a vida vai se dobrar aos nossos gostos. Quase nunca. A gente tem que saber se adaptar, tem que saber ser feliz, mesmo diante daquilo que não dá certo, mesmo diante das coisas que a gente perde. Mas enfim, para falar sobre isso, para falar sobre esse processo de não desistência, e eu já digo mais uma vez para você, afirmando: não desista, você que está aqui, você que está em casa, é uma ordem de Deus, não desista. Deus está contigo, e nessa manhã Ele vai te dar muitas direções, Ele vai falar ao seu coração, propondo a você novos caminhos, através dos quais você vai conseguir aí superar as dificuldades que você vive. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Então abra sua Bíblia agora, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Josué 1:5. O padre está usando a tradução da CNBB. Se você tiver com outra tradução, não tem problema, você acompanha. Mas quem está com a tradução da CNBB também, eu peço por gentileza que leia comigo. Só contextualizando o capítulo 1 de Josué. Esse é um livro, nos estudos bíblicos a gente chama de um livro da obra deuteronomista. É o mesmo autor do Deuteronômio e de alguns livros históricos. Na teologia bíblica a gente estuda assim. Então é o livro da obra, né, do deuteronomista, é assim chamado no estudo do Pentateuco, do Antigo Testamento. E esse deuteronomista, essa linha, era uma linha um tanto quanto mais teológica, profética. E Josué aqui está sendo investido como substituto de Moisés. Moisés era o grande profeta, era o grande homem de Deus, aliás, que conduziu o povo, que tirou o povo do Egito. Mas Moisés, você conhece essa história, obviamente, por ter pecado, por não ter acreditado, ele morreu sem entrar na terra prometida. E Josué recebeu a simples missão de substituir Moisés e de entrar com Moisés na terra de Canaã. Mas, gente, essa missão era muito árdua. Uns relatos antes, nós vemos que a terra de Canaã era uma terra habitada por gigantes. Um povo com um instrumental bélico, armado para a guerra. E Josué era um jovem, era uma pessoa sem experiência bélica, sem experiência de guerra. Era uma pessoa frágil. Mas olha o que Deus disse para Josué, versículo 5. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo.
não te deixarei, nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que tenha êxito por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar todos os teus caminhos e serás bem-sucedido. Agora o versículo 9, que é o centro, o cerne do que o Padre quer trabalhar com você nessa manhã. Preste atenção. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é profética para você que está aqui nessa manhã e para você que nos acompanha em casa. Coloque o seu nome diante desse versículo que eu vou ler agora, e essa palavra é o que Deus está falando para você. Eu não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Vamos aplaudir essa palavra? Que palavra linda, que palavra de libertação. Eu tenho certeza que muitas pessoas, simplesmente pelo fato de ouvirem essa palavra agora, estão recebendo de Deus um novo ânimo. Eu sinto que muitas pessoas, simplesmente pelo fato de escutarem esse imperativo, essa palavra expressa de maneira tão forte, estão recebendo de Deus um novo ânimo, uma nova coragem. Gente, o que aconteceu com Josué? Josué simplesmente tinha diante dele uma missão infinitamente superior às suas forças. Josué não tinha força, gente, para cumprir essa missão. Você já se sentiu alguma vez assim? Você sentiu que algumas vezes a vida pediu de você mais do que você era capaz de oferecer? Você se sentiu diante de uma missão que era maior que você, maior que as suas forças? Quantas pessoas eu já escutei dizendo: Padre, quantas mulheres, quantas mães: Padre, eu não tenho forças para tirar o meu filho da droga. Padre, eu não tenho forças para educar meus filhos. Eu não tenho forças para lutar pelo meu casamento. Padre, eu não tenho forças para correr atrás daquele ideal, para perseguir aquele meu sonho, para lutar por aquilo que eu acredito. Quantas vezes, gente, a vida pede de nós mais do que nós somos capazes de oferecer. E a vida tinha pedido de Josué, Deus tinha pedido de Josué uma missão maior que as forças dele. Josué era um gurizão, um menino. Josué não tinha experiência. Josué não tinha teorias na cabeça, ele não tinha um diploma, uma graduação, nem uma pós-graduação, nem um MBA, nem nada. Tantas coisas, tantos títulos, não é, que nos são exigidos hoje. E a missão dele era grande. A missão dele era liderar um povo, entrar na terra de gigantes e ganhar aquela terra, que era uma terra que Deus havia prometido. Gente, que desafio! Qual é o desafio que hoje, meu irmão, minha irmã, você tem diante de você? Qual é o desafio que hoje a vida lhe impôs, você que está aqui e você que está em casa? Existem desafios, sim. Quem sabe o seu desafio é a sua família. Quem sabe o seu desafio é você mesmo e os vícios que você traz no coração. Você luta e acaba caindo na mesma coisa. Você luta para superar e acaba caindo. Você luta para ser uma pessoa melhor e acaba caindo. Mas Deus está te dizendo hoje, você que está aqui e você que está em casa, não te acovardes. Sê forte, sê corajoso, porque o Senhor estará contigo por onde quer que andares, por onde quer que você esteja. Gente, isso precisa ser para nós
verdadeiramente uma realidade que nos regenere, nos transforme, nos ressuscite a partir de dentro. Quantas pessoas que eu encontro que não têm mais coragem de lutar, de sonhar. Quantos jovens. Esses dias eu encontrei uma jovem que dizia: ai padre, está tão difícil o meu curso. Aliás, está tão difícil entrar num curso, passar no vestibular. Eu vou fazer qualquer coisa mesmo. Meu irmão, minha irmã, Deus não te criou para fazer qualquer coisa. Deus te criou para ser um vencedor, e você não pode se contentar com qualquer coisa. Você não pode se contentar com qualquer migalha, não. Você que está aqui, você que está em casa, Deus te criou para vencer. Para vencer. É lógico, sabendo lidar com as derrotas. É lógico, sabendo integrar aí as perdas que muitas vezes a gente tem. Mas Deus te criou para a vitória. Sabe o que muitas vezes nos impede de contemplar a vitória? É porque a gente não acredita em nós mesmos. Nós não acreditamos, aliás, em nós mesmos. E consequentemente, não acreditamos no que Deus pode fazer através de nós. Quantas pessoas: ai padre, tá bom. Meu filho, minha filha, não se contente. Não se contente com o grau que você chegou na sua vida de fé. Vá além. Não se contente com o grau que você chegou na sua busca de santidade, na sua busca de maturidade, na sua busca de se tornar um ser humano melhor. Deus te quer feliz. Deus quer a sua família restaurada, mas você precisa ter coragem e não desistir. Você sabe de onde vem a palavra coragem? A palavra coragem vem do latim cor atticum. Cor é coração, né, no latim. Atticum quer dizer uma atitude, uma ação. Corajoso é aquele que age com o coração, é aquele que age a partir de dentro. Eu quero até ler uma frase muito bonita, que é de um grande sábio da Índia, um sábio indiano. Eu confesso que na segunda estrofe eu acrescentei um pouco do meu pensamento, então é mesclada um pouco desse sábio indiano e um pouco do padre Adriano Zandoná. Mas preste atenção, a palavra coragem é muito interessante, diz esse sábio indiano. Ela vem da raiz latina, cor, que significa coração. Portanto, ser corajoso significa viver com o coração. E os fracos, somente os fracos, vivem apenas com a cabeça. Sempre receosos, eles criam em torno de si uma falsa segurança baseada na sua lógica racional, na sua maneira de pensar. Eles estão sempre com medo. Eles fecham todas as janelas e portas, com teorias, com conceitos, com palavras. E do lado de dentro dessas portas e janelas, eles mesmos se escondem. Preste atenção agora nessa segunda parte da frase, que tem um acréscimo meu aqui. O caminho do coração é o caminho da coragem. É saber enfrentar a insegurança, é viver no amor, é confiar, é não ter medo de enfrentar o novo, o desconhecido, é saber ousar em alguns momentos, é deixar passar aquilo que já passou para deixar o futuro acontecer. Que linda essa frase, gente, que lindo esse pensamento. A coragem é a atitude do... Que coragem, hein? A coragem é a atitude do... Ah, bom, porque eu falando de coragem, e quem está em casa vendo você respondendo que essa coragem, não fala, tem algum problema aí. A responsabilidade de você que está aqui na Canção Nova é grande, sabia? As pessoas que estão em casa, elas vão se motivar também a partir do jeito que você participa, não é? Por isso que eu sempre falo que nas minhas pregações é proibido meditar de olho fechado. Tem gente que medita de olho fechado, você só ouve o barulho, né? Aqui todo mundo com o olho aberto, e se tiver alguém do seu lado meditando demais, você pode, muita gentileza, dar uma cotoveladinha assim: ô meu amigo, diga para ele assim, a paz de Jesus, uma frase bem assim, né? Amor de Maria, não é? Um abraço, isso mesmo. Vamos nos ajudar, e a responsabilidade sua é grande. Você precisa transmitir nos seus olhos, para quem está em casa, que você está entendendo o que significa essa coragem que Deus quer te dar. Você quer receber de Deus essa nova coragem para enfrentar a vida, sim ou não? Então vamos lá, com coragem. Eu tenho certeza que quem está em casa também quer receber essa coragem, também quer
viver dessa maneira diferente, dessa maneira nova, com esse novo ânimo, com esse novo gás, com essa nova disposição para enfrentar os desafios, as realidades que a vida apresenta. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós lemos ali, nessa linda frase, a coragem é a atitude do coração. Coração enquanto sede do ser, enquanto sede daquilo que nós somos. Quem é corajoso age com o coração, mas os covardes, os fracos, eles agem somente com a cabeça. Entenda bem, eu não estou aqui fazendo uma analogia a uma atitude sem pensar. Aliás, não estou fazendo aqui uma apologia, uma defesa a uma atitude que seja sem pensar, que seja ansiosa, imediatista, inconsequente. Não, não é isso. Estou partindo da raiz da palavra, da etimologia da palavra coragem, para dizer que a coragem é aquela atitude do coração. E como nós lemos ali, os fracos agem somente com a cabeça, não com o coração. Por quê? Porque eles só se pautam na falsa segurança que eles criam, na teoria que eles criam, nas palavras, nos conceitos, e nunca ousam na vida. Você conhece alguma pessoa que nunca ousa, nunca tem ousadia, que tem medo de enfrentar coisas novas? Tem pessoas que são tão inseguras, gente, que se tornam escravas do medo, escravas de tigres de papel. A pessoa mais insegura é a pessoa mais fácil de ser manipulada e dominada, porque a insegurança cheira longe. Quantas mulheres que eu conheço que são extremamente inseguras e que pela atitude da sua insegurança oferecem aos homens, seus maridos, seus namorados, as rédeas e dizem: me dominem, por favor, me dominem porque eu quero ser escrava. Quanta gente escrava, me perdoe a sinceridade, mas quanta gente que não consegue ter autonomia para nada, sempre inseguro, sempre com medo, sempre pautado nas teorias. O fraco se guia somente pela cabeça. A coragem, o corajoso é aquele que age do coração. E lembrando que São Paulo diz aos Coríntios que nós somos templos do Espírito Santo, Deus habita no nosso coração, como dizia Santo Agostinho tão lindamente. Mas o fraco é sempre aquele que está preso à sua teoria, à sua segurança falsa. Ai, padre, eu vou até aqui, se eu desviar meio centímetro para a direita eu caio, se eu desviar meio centímetro para a esquerda eu caio. Pessoas que não têm a coragem de ousar em nada, que têm medo de novidade. Você conhece alguma pessoa assim? Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, é óbvio, que todas as vezes que ela sai, ela vai na mesma lanchonete. E todas as vezes ela quer assistir o mesmo tipo de filme. E as roupas dela são todas iguais. Muda às vezes um detalhinho ali, né? Eu falo, meu Deus do céu, será que essa pessoa não tem criatividade para viver a vida? Eu digo, mais uma vez eu digo, não vou citar nome. E se alguém estiver se identificando aqui, viu, não te conheço. Que não voe nenhum tamanco aqui na minha testa. Pelo amor de Deus. Mas você conhece alguma pessoa assim? Está sempre ali naquela redominha de vidro. Sempre ali. Ah, eu faço isso aqui, eu como isso aqui. Pessoa que não tem aventura na vida, que não tem criatividade. Gente, isso é uma maneira de morrer aos poucos. Quantos casamentos estão morrendo porque entraram numa rotina monótona? Quantos namoros já perderam o sal, perderam o sabor, o tempero, porque entraram numa rotina monótona? E você sabe por que muitas vezes o casamento, o namoro entra numa rotina monótona? Porque o egoísmo muitas vezes impera na relação. O homem só quer fazer o que ele quer, a mulher só quer fazer o que ela quer, o amigo só quer fazer o que ele quer. Falta doação, falta alteridade. Então o egoísmo vai deixando a gente centrado na gente mesmo, nas nossas coisinhas, nos nossos gostos. Por isso que é bom conviver com pessoas diferentes. Eu disse isso aqui pregando no acampamento de Ano Novo, aqui em Cachoeira Paulista, que como é bom nós convivemos com pessoas diferentes e com pessoas desafiantes. Porque se você sempre convive com pessoas iguais, até mesmo fora da sua família, viu? Viu você que é filho, tem tanto filho mimado aí, e tanta pai e mãe que estraga o filho, me perdoa dizer. Porque para a mãe, né, com todo respeito, para minha mãe eu sempre fui o mais bonito, mais inteligente, né, com certeza para a sua também, não é? Mas é bom também muitas vezes a gente ser confrontado com pessoas que não nos acham os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais agradáveis. A mãe tem um olhar, né, a maioria das mães, né, pelo menos, tem aquele olhar que conserta os estragos do filho na maneira que contempla, né? Ah, ele errou, mas não foi assim, né? Coitado, estava cansado. Ele bateu o 8º carro em 2 anos, né? Deu perca total, mas estava cansado, coitado.
Coitado do meu menino, né? Aí aconteceu isso. Vai criando um molecão lá, né? Fraco, porque não deixa o menino enfrentar problema, não deixa o menino lidar com diferente, com pessoas diferentes. Quantos pais estragam o filho porque o filho entra no trabalho, na primeira semana, ai mãe, eu estou sofrido. Lá, deixa de ser mole, moleque, rapaz, com todo respeito, moça. E pai, mãe, deixa de ser mole também, deixa o seu filho pastar um pouco, porque só assim ele vai aprender. Mas na primeira semana de trabalho, ai mãe, estou cansada, vai lá, a mãe tira, ai meu filho não nasceu para isso. Tudo bem, filha, o que você está plantando você vai colher lá na frente. Você está formando o seu filho para a vida ou para ficar dependente de você a vida inteira? E o dia que você morrer, ele vai se matar? Será que ele vai saber lidar com os problemas da vida? Quantos pais, me perdoem falar sobre isso, mas eu tenho que falar como sacerdote da Igreja Católica, porque infelizmente se fala pouco disso por aí. E quando se fala em programinhas por aí, se fala muitas vezes equiparando o filho ao pai. Ah não, o filho tem que fazer o que quer. Não tem que fazer o que quer não, meu pai, minha mãe. Ele vai fazer o que você ensinar. Ele vai fazer o que você mostrar. Agora, quantos filhos fracos nós temos por aí? Gente, me perdoe dizer, mas nós estamos diante de uma geração fraca. Infelizmente. Uma geração muitas vezes preguiçosa. E muitas vezes por culpa dos próprios educadores. O pai que não deixa o filho enfrentar nenhum problema. O trabalho está difícil, já tira o filho. A mãe que não deixa o filho enfrentar nenhum problema. Seu filho nunca vai crescer. Ele precisa enfrentar o problema e sair com as forças dele. Você vai estar ali sim, sendo o amparo afetivo, sendo o suporte emocional, espiritual, materno. Sim. Mas você não pode resolver o problema para o seu filho. Você estraga ele. Você o estraga. Você não pode resolver o problema para sua filha. As pessoas não adquirem coragem muitas vezes porque a gente não deixa. A coragem é a atitude do coração. A coragem é aquela criatividade que nos faz enfrentar os problemas sem ficar buscando culpados. Muitas vezes as pessoas não crescem, são fracas, são covardes, porque elas sempre procuram um culpado. Sempre procuram um culpado. Eu acho tão bonito quando eu ouço uma pessoa. Esses dias eu ouvi uma mulher me dizendo: padre, meu casamento acabou, mas a culpa foi minha. Eu achei lindo, 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 lindo. Porque a maioria das pessoas vai botar a culpa na sogra, principalmente, coitadas, né? Que nem aquela piada, já viu aquela piada? Meu pai é especialista em piada, ele me contou esses dias que eu achei engraçado. Diz que o genro pagou depois da nora ficar muito na cabeça dele, ele pagou uma peregrinação para a sogra ir para Israel, conhecer lá, né, o Santo Sepulcro, onde Jesus caminhou, Nazaré, na Galileia, Cafarnaum, Monte Carmelo. Aí ele foi junto também, porque a esposa ficou no pé. Ai bem, mamãe vai com a gente, vamos. Ele, tá bom, vamos lá. Aí foi com a sogra e com a esposa. Chegando em Jerusalém, a hora que ela viu o Santo Sepulcro, o que aconteceu com a senhora? Eu ia falar outro nome, mas o que aconteceu? Infarto fulminante. Morreu. E ficaria $200 para enterrá-la em Jerusalém. Imagina ser enterrado na cidade que Jesus ressuscitou. Que glória, não é? $200 para enterrar em Jerusalém e $4.000 para trazer para o Brasil e enterrar no Brasil. E ele apertado, cheio de conta para pagar, tinha comprado um carro pagando um juro altíssimo, tinha dado problema no virabrequim do carro, teve que trocar o cabeçote. E a esposa dele falou: bem, vamos enterrar aqui. Seria o sonho da mamãe, ela era tão católica. Ele ligou para o irmão, ligou para o vizinho, ligou para um ex-patrão, ligou para uma ex-namorada da adolescência, pegou dinheiro emprestado com todo mundo e falou: não, vou enterrar no Brasil. Mas por que, bem? Você está doido? Já ressuscitou um aqui, se ela ressuscita também, eu vou enterrar lá no Brasil. Medo que a sogra ressuscitasse, né? Porque em Jerusalém Jesus ressuscitou, pagou $4.000 para trazer a sogra para ser enterrada no Brasil. Meu amigo, você está vendo como são as coisas? Tem gente que está assim, o cara fez empréstimo para trazer o corpo da sogra para o Brasil, para não ter perigo dela ressuscitar lá em Jerusalém. Tem gente que, né, culpa de tudo é da sogra. As sogras que me perdoem, viu? Não é verdade? O casamento acabou, mas a culpa é da sogra. O casamento deu problema, a culpa é do filho, a culpa é do marido. A culpa nunca é sua, não? Corajoso é aquele
que não tem medo de assumir as consequências dos seus erros, porque é só assim que a gente cresce, só assim que os nossos filhos crescem, quando a gente deixa eles assumirem. Mas o filho quebra o vaso da mamãe, lá vai lá a mamãe, cata tudo, e o filho chora, ela abraça, como se ele fosse um coitado. Você tem que olhar para o seu filho e falar assim: olha, a mãe te ama, mas cata o caco lá no chão, eu estou aqui do seu lado, limpa a sujeira que você fez, limpa a sujeira. Mas a gente estraga os outros quando a gente quer ficar limpando as sujeiras deles. A gente não deixa a pessoa crescer. O fraco sempre procura um culpado. Você já percebeu? E como eu já fiz muito bem a explanação aqui que você entendeu, às vezes a sogra, às vezes o vizinho, às vezes o meu vício, muitas vezes o culpado sou eu. Se eu tivesse conduzido diferente as coisas, pode ser que a minha vida não estivesse onde está. Mas, irmão e irmã, corajoso, corajosa, assume as consequências dos seus erros. Assume. E não tem medo de recomeçar, porque a coragem vem do coração, e Deus habita o coração humano. Você que é batizado, você é templo do Espírito Santo. Deus habita o seu coração. É preciso ter essa coragem de ousar em alguns momentos. Quantas pessoas perdem oportunidade porque não têm a coragem de ousar? Fica sempre naquele mesmo empreguinho, naquela mesma coisa. É lógico, como eu disse, não é agir de maneira inconsequente, com imprudência. Não é isso que o padre está falando. Eu estou dizendo que a coragem é essa atitude do coração, que faz com que, em algumas circunstâncias específicas da nossa história, nós nos desprendamos, aliás, das nossas falsas seguranças. Tem pessoas que, se perderem as falsas seguranças que têm, entram em crise. Gente, a sua segurança, a minha segurança, a nossa segurança precisa estar em Deus. Precisa estar em Deus, não em mim mesmo somente. Às vezes eu acho que a solução da minha vida é o meu trabalho. Ai, padre, eu estou em crise, padre, eu quero morrer porque eu perdi o meu trabalho, porque eu não tenho mais aquela amizade, porque o meu namorado me deixou. Meu irmão, minha irmã, se a segurança da sua vida estiver nas coisas que você faz, e não naquilo que você é e naquele que te sustenta, você é o candidato à maior infelicidade do mundo. Você é a candidata à maior infelicidade do mundo. A gente precisa, irmãos e irmãs, entender que Deus está conosco e firmar no relacionamento com Ele, na relacionalidade com Ele ali, a nossa segurança, a nossa firmeza para enfrentar os problemas da vida. Quantas pessoas desanimam facilmente? Ai, padre, eu perdi. Meu irmão, minha irmã, quando você perde alguma coisa, aqui nesse lugar, por exemplo, se nós retirarmos essa bateria, nós vamos perder a bateria lá no canto, atrás do nosso tecladista ali, com cara de sono. Nós vamos retirar a bateria, mas no lugar da bateria vai ficar um espaço vazio para colocar outra coisa. Às vezes na vida da gente a gente perde as coisas, mas a gente não enxerga a perda como possibilidade. A perda é sempre possibilidade para algo novo acontecer. Para algo novo acontecer. Se você tira uma coisa do ambiente, fica um espaço vazio para entrar outra. Mas a gente se acomoda, a gente vai parando. Ai, padre, eu não consigo mais, meu irmão, minha irmã, que essa palavra não consigo não exista no seu vocabulário. Porque com Deus você consegue tudo. Com Deus você é capaz de superar o problema que, quem sabe, hoje você vive no casamento. Com Deus você é capaz de superar o problema que você enfrenta, quem sabe, aí no seu trabalho, no seu interior, essa depressão que você sofre, parece que não tem fim. Quem sabe até falta de ânimo para viver. Quantas pessoas eu conheço que às vezes falam: padre, eu não quero mais viver. Mas meu filho, minha filha, não desista. Deus está contigo, persevere. Com Deus você vai encontrar força para educar bem os seus filhos. E você que está doente, quem sabe num hospital nos ouvindo, nos assistindo, com Deus você vai encontrar força para carregar a sua cruz também, para enfrentar o sofrimento que às vezes você e eu precisaremos passar na vida. Às vezes a gente acha que, tem gente por aí que acha que viver de fé é não ter sofrimento. Meu irmão, minha irmã, para você não ter sofrimento, só se você já morrer de uma vez e for para o cemitério, que lá ninguém vai reclamar de sofrimento, de dor, mas o sofrimento faz parte da vida. Todo mundo enfrenta sofrimento, gente. Todo mundo enfrenta em qualquer circunstância, em qualquer fase da vida. Você já percebeu que você está vivendo um problema difícil às vezes em uma fase? Aí passa um tempo, você já nem lembra mais daquele problema, você já superou, mas não é porque você esqueceu totalmente, é porque já tem outro.
Daqui a um ano tem outro problema. A vida é assim. Tem dificuldades, tem problemas para nos ensinar, para nos fortalecer. Mas o corajoso, que tem essa força do coração, que entende como Josué entendeu, que a força vem de Deus. O corajoso, ele não para diante dos desafios, ele não para diante daquilo que parece superior às suas forças, porque ele sabe que a sua força está em Deus. Ele sabe que Deus pode inaugurar um novo caminho, uma nova estação, uma nova primavera, mesmo ali onde aparentemente o inverno tomou conta de todas as coisas. É preciso saber perseverar, gente. Tem uma outra frase linda que eu gostaria de partilhar, que é de um grande escritor cristão inglês chamado C.S. Lewis, que para mim, nesse contexto, ela resume aquilo que a gente precisa compreender acerca da coragem. Presta atenção. Numa batalha ou numa escalada de montanha, muitas vezes haverá uma manobra que exigirá muita coragem, mas é ela também que no final constitui o movimento mais seguro. Se você optar por outra atitude, por outro caminho, você vai se ver horas depois num perigo muito maior. O caminho do covarde é também o caminho mais perigoso. Vou ler mais uma vez essa frase do C.S. Lewis. Numa batalha ou numa escalada de montanha, muitas vezes há uma manobra que exigirá muita coragem para você vencer uma batalha, para você subir uma montanha. Às vezes você tem que fazer uma manobra exigente, que vai exigir de você muita coragem. Mas é essa manobra também que no final constituirá um movimento mais seguro. Se você optar por outra atitude, por outra manobra mais fácil, você vai se ver horas depois em um perigo muito maior. O caminho do covarde é também o caminho mais perigoso. Gente, o caminho do covarde é o caminho mais perigoso. Tantas pessoas hoje em dia buscam soluções fáceis para os seus problemas, buscam respostas fáceis. Sabe qual é o grande mal, dentre muitos que nós enfrentamos, do homem contemporâneo, do ser humano dos tempos de hoje? Nosso grande mal, principalmente na vida de fé, se chama imediatismo. Imediatismo, esse é o grande mal do nosso tempo. As pessoas querem tudo de maneira imediata. As pessoas querem tudo sem esforço. Você já viu tantos anúncios por aí? Aprenda inglês em 3 meses, sem esforço. Aprenda isso sem esforço. É mentira. Tudo que vem sem esforço, vai sem esforço. As grandes vitórias, elas são conquistadas aos poucos. E com esforço sim, com luta sim. Por isso que a gente precisa ter paciência, gente. Mas essa palavra paciência não está na moda, não é? Infelizmente, principalmente no âmbito religioso, quantas pessoas que às vezes vêm para a Canção Nova, vêm para a igreja, vão lá na missa que eu celebro lá em São Paulo, por exemplo, na Canção Nova de São Paulo. Ai, padre, eu estou com esse problema. E se o padre não der a resposta exata para aquela pessoa, às vezes o problema da pessoa é um problema de 30 anos, de 20 anos. Aí em 5 minutos você tem que dar a resposta exata, profunda e que resolva todos os problemas da pessoa. Seus problemas acabaram. Já ouviu essa frase? Essa frase com aquela voz bem imponente, né? Seus problemas acabaram. É, meu amigo. Seus problemas começaram se você buscar respostas fáceis demais sempre. Sempre, sempre, sempre. Seus problemas acabaram se você buscar resposta fácil demais. Seus problemas começaram, aliás, se você ficar buscando resposta fácil demais. Como eu disse, às vezes as pessoas vêm pedir uma resposta para um problema de 30 anos. E se você não dá uma resposta imediata, que resolva na hora. Tenho 30 anos de depressão, padre, mas se eu vim aqui, você me disse a palavra mágica e eu saí curada. Eu não acredito nesse tipo de cura, não. Eu não acredito nesse tipo de cura. E mesmo que Deus te cure totalmente da sua depressão ali, óbvio, eu acredito que Ele pode fazer. Você vai ter que fazer a sua parte nesse processo depois, dia a dia, passo a passo, para manter essa cura que Deus está fazendo em você. Porque senão ela vai pelo ralo. Depende de você também. Não depende, a parte de Deus Ele faz, Ele é fiel. Mas depende de você. Quantas pessoas eu falo, meu filho, calma, você não vai resolver esse problema hoje. Você não vai superar essa situação hoje. Você não vai
resolver todos os problemas da sua casa hoje, começa aos poucos. Tenha paciência de dar um passo de cada vez. Tenha maturidade de dar um passo de cada vez. Porque, gente, quando você procura uma solução fácil para que todos os seus problemas acabem, você encontra a solução dos problemas ali, em um mês, um ano no máximo, só que depois eles retornam, com outros nomes, com outros rostos e muito mais agressivos. Muito mais agressivos. Em primeiro lugar, para se resolver um problema, como disse nosso querido autor C.S. Lewis, nós precisamos não procurar em tudo o caminho mais fácil. É lógico, tem momentos nos quais nós precisaremos optar por coisas que simplificam, que descomplicam, mas nem sempre o que descomplica é o mais fácil. Nem sempre o que descomplica, atenção, é o mais fácil. Nem sempre. Você vai ter que descomplicar assumindo a verdade dos fatos. Mas você já percebeu como a nossa geração, além de imediatista, de querer resposta pronta para tudo, infelizmente a nossa geração também é muito mentirosa. Já percebeu como as pessoas têm dificuldade de assumir a verdade? Mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira. Eu escrevi isso no livro Construindo a Felicidade, também esse ditado popular, que não é meu, não é? Se nós fôssemos mais verdadeiros nas nossas casas, se o esposo fosse mais verdadeiro com a esposa, e a esposa mais sincera com o esposo, muitos problemas seriam evitados. Padre, mas se eu contar a verdade, ela vai virar uma onça pintada, com chifre. Sim, mas é melhor ver ela como uma onça agora e resolver o problema, do que ver ela como um dragão daqui 2 anos, cuspindo fogo em você, porque você escondeu um problema. A sinceridade, gente, a verdade, são valores que não estão na moda. Em primeiro lugar, o que é verdade para as pessoas de hoje? Cada um cria a sua verdade. Os documentos da igreja falam disso. O documento do Papa João Paulo II, Veritatis Splendor, documento do magistério da igreja, falava que a noção de verdade hoje em dia, cada um, é uma verdade, como dizia o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, é uma verdade subjetiva, cada um cria a sua verdade. Ah, padre, eu não posso falar a verdade. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas se enrolam porque vivem mentindo, porque não têm a coragem de assumir a verdade, de falar a verdade. Quantas pessoas se enroscam na vida porque só vivem mentindo, porque ficam criando personagens. Você já percebeu? Tem pessoa que mente tanto que ela mente e depois esquece que mentiu e se desmente para você. Já conheceu alguém assim? Não, né? Não tem, por aí. Acho que é só lá no Paraná, de onde eu vim, que tem. Acho que por lá de cá não tem. Todos os lugares, infelizmente. Como as pessoas são viciadas muitas vezes. Eu e você, mentimos para tudo, para quê? Gente, a verdade simplifica as coisas. Como disse C.S. Lewis, não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais árduo, mas lá na frente você vai ver que era o melhor caminho. É melhor você lidar com um problema agora do que ficar protelando e gerando um problema maior. Coragem para enfrentar a verdade, para dizer a verdade. E mais do que isso, quem que nós estamos celebrando hoje? Se tiver algum solteiro ou solteira aqui no meio de nós, vai lembrar, querendo casar, né? Quem que nós estamos celebrando hoje? Santo Antônio, não é? Que se fala tanto que é o santo casamenteiro. Meu amigo, eles só falam isso de Santo Antônio, mas eu estava estudando a pessoa de Santo Antônio esses dias para fazer essa pregação, e eu vi que Santo Antônio é tantas outras coisas mais, né? Esse título de casamenteiro foi um título até posterior à sua vida, seu apostolado na Itália. Santo Antônio é para nós, hoje nós estamos celebrando esse santo, o modelo dessa coragem que o Padre Adriano está falando para você. Santo Antônio é para nós o modelo dessa coragem, dessa verdade, desse viver com o coração, que nós lemos ali em Josué e que o Padre está falando para você que está aqui, para você que está em casa. Santo Antônio era chamado na sua época de Malus Hereticorum, que quer dizer no latim, o martelo dos hereges, porque ele era um grande pregador, um homem muito sábio, muito douto, e muito santo, obviamente. Não tinha herege que resistia quando Antônio começava a pregar. Um homem corajoso, era um homem que não tinha timidez e vergonha de assumir a sua fé. Você já percebeu como muitas vezes nós somos tímidos para dizer da nossa fé? Para expressar a nossa fé? Olha, eu tenho aprendido uma coisa nesses meus poucos anos, pouco tempo como padre. Completo 2 anos de padre, agora em julho, e completo 31 anos de vida, agora sábado. Sou um jovem.
Mas eu tenho aprendido a seguinte coisa, que onde quer que eu esteja, eu preciso assumir a minha identidade como padre e falar do que Deus fez na minha vida. Eu não estou nem aí, com todo respeito. Eu falo mesmo do que Deus fez na minha vida, conto o meu testemunho de vida, do que Deus foi capaz de realizar na minha história, porque eu percebo que nós precisamos assumir a nossa identidade. Infelizmente nós somos muito mornos. Olhando para Santo Antônio, um homem de coragem, eu vejo como nós somos mornos na nossa fé hoje, gente. E o livro do Apocalipse diz que os mornos, infelizmente, serão vomitados. Santo Antônio não tinha timidez para expressar a sua fé. Você sabe qual foi o desejo de Santo Antônio quando ele entrou na ordem dos franciscanos? Ele era de Portugal, nasceu em Portugal, era chamado Fernando de Bulhões, o nome de nascimento, de batismo de Santo Antônio. E ele era agostiniano, ele era um cônego, ele era da ordem dos agostinianos, né? E ele viu, em Coimbra, ele estava no norte de Portugal, e viu 5 corpos de 5 franciscanos mártires, que foram martirizados na época pelos mouros, né? Chegando de Marrocos. Ele viu 5 mártires chegando. Mas sabe qual foi a decisão que ele tomou? Eu quero ser mártir também. Eu quero morrer por causa da fé. Olha só a decisão que motivou Santo Antônio. Covarde, né? Se nós tivéssemos essa ousadia, essa coragem. Ele entrou para os franciscanos querendo ser mártir, não tendo timidez, não tendo vergonha da sua fé, não tendo medo de assumir a sua identidade cristã. Gente, eu estive em Israel acompanhando uma peregrinação esses dias e estava vendo. Sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos, e eles respeitam esse dia. O horário da oração deles, começa aquela oração, aquela trombeta lá, né? Aquele canto árabe, eles param onde eles estiverem, se voltam para Meca e rezam. Os judeus, o dia sagrado deles é o sábado. Tem judeu que não aperta nem o elevador, o botão do elevador no sábado, porque é um dia de descanso e um dia de estar com Deus. Agora o nosso dia é domingo. Tem cristão que não vai nem na missa no domingo, e quando vai, acha que está fazendo um favor para Deus, porque a nossa fé é morna e fraca, falta coragem muitas vezes. Ai, padre, domingo eu estou descansando. Você está descansando? Descansando de Deus também? Meu filho, minha filha, Deus é a única coisa mais essencial na sua vida, que vai te dar força para superar todos os problemas, as dificuldades que você vive, para enfrentar as cruzes do dia a dia. Mas nós somos tão mornos, às vezes, olhando para essas outras religiões, não é, que são tidas como as grandes religiões monoteístas também do mundo. Eu vejo como nós cristãos às vezes somos fracos. Não estou generalizando, não, tem gente muito séria, mas nós católicos principalmente, tem gente que não vai na missa no domingo. Gente, domingo é dia de missa, é dia de ir na missa, é o dia consagrado a Deus. Você sabia? Tem gente que não sabe, mas eu preciso dizer, a doutrina da igreja assim ensina. Você sabia que não ir na missa no domingo sem um motivo grave é pecado mortal? Sabia disso? Você que não foi, procura um padre e se confesse, filho, filha. Porque é o dia dedicado a Deus. Mas quando a gente sai do país e tem contato, por exemplo, com essas outras religiões, a gente vê como a gente é fraco. Vai falar para um muçulmano mal do que ele acredita. Não estou aqui validando certos métodos, né, que eles utilizam. Mas eles não têm coragem, eles não têm medo, aliás, de defender aquilo que eles acreditam, de defender o Deus que eles seguem. Mas o que acontece? Cada vez mais tem manifestações no Brasil contra o cristianismo, contra o que a gente crê, e o que a gente faz? Nada. Muitas vezes nada. Falta coragem. Falta coragem. Tantas manifestações que tiveram em São Paulo esses dias. Eu sou de São Paulo, moro pertinho ali mais ou menos próximo da Avenida Paulista, e esses dias teve uma grande manifestação, tantas outras que tem por aí. É lógico, nós estamos num país da liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão do outro não pode oprimir a minha liberdade de expressão, de eu dizer aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero seguir. Mas os cristãos muitas vezes veem tudo passivamente, e estão aí, né, legalizando tantas coisas, estão legalizando o aborto, tantas outras coisas. A culpa é sempre do mais fraco, né? A mulher, muitas vezes, aliás, eu não quero nem entrar nesses detalhes aqui, que não é esse o nosso tema, mas enfim, a criança, né, que é a mais fraca, que está ali no ventre, acaba sendo penalizada. Ela tem que ser assassinada, porque, enfim, a vida precisa acontecer. Então o aborto está acontecendo.
O assassinato de inocentes nas barrigas das próprias mães. E o que os cristãos estão fazendo muitas vezes, gente? O que eu e você estamos fazendo muitas vezes? Falta-nos a coragem de Antônio, que pregava contra os hereges, contra as heresias, né? Não contra as pessoas, porque os nossos inimigos não são as pessoas são as nossas irmãs. O ser humano precisa ser respeitado, independente da sua crença, precisa ser promovido. Mas, gente, a gente precisa não ter medo de expressar aquilo que a gente crê, de defender a nossa fé. Santo Antônio era o martelo dos hereges. Mais do que isso, Santo Antônio era alguém que soube se decidir por Deus e pela vontade de Deus. Você sabia que Santo Antônio entrou para a ordem dos franciscanos e foi enviado para Marrocos? Mas ele ficou doente, teve que voltar, e o avião dele quase naufragou. Ele foi parar na Itália. O navio, desculpa, obrigado. Com muito avião na cabeça, viajando muito esses dias. O navio dele, pode ser que o avião naufrague, mas naquela época era difícil, né? 1221, quando ele chegou na Itália. Em 1221, o navio dele quase naufragou. E ele chegou ali à costa da Itália, na Sicília. Depois conheceu Francisco. Tudo que ele tinha programado, que era ir para Marrocos e ser mártir, não aconteceu. Mas Santo Antônio entrou numa crise por causa disso? Não. Ele soube fazer a vontade de Deus. Ele soube entender que Deus era aquele que está no céu, não ele. Porque tem gente que acha que se não sair do jeito que eu quero, Deus me abandonou. Meu irmão, minha irmã, Deus vê mais longe que você, confia nele. Se não saiu do jeito que você quer, confia nele e caminha, confiando, com fé, esperando a hora certa das portas se abrirem. Não desanima. É preciso aprender a confiar em Deus. É preciso aprender a se entregar na presença dele. Santo Antônio começou ali na Itália, a pedido de Francisco, seu apostolado. São Francisco de Assis, né? Eles são contemporâneos. E São Francisco pediu para Santo Antônio lecionar nas grandes universidades da época, da França, da Itália. Santo Antônio era alguém que valorizava o conhecimento também, que estudava, não era alguém alienado. Tem gente que acha que ser cristão é só pedir o Espírito Santo. Só, meu irmão, minha irmã, o cristão de verdade precisa ser uma pessoa informada. Como é que você vai se pronunciar se você não sabe nem o que está acontecendo? Santo Antônio era alguém que buscava o conhecimento. Santo Antônio era alguém corajoso, era alguém que envolvido nas situações da sua época. Teve uma vez que ele foi a Verona brigar lá, no bom sentido da palavra, brigar com o prefeito da cidade, com a municipalidade ali, né, aqueles que governavam a cidade, para libertar alguns prisioneiros que estavam lá. Ele se envolvia, ele tinha uma fé corajosa, ele não tinha medo de falar de Jesus Cristo, ele não tinha medo de defender o que ele cria, ele não tinha medo de se expor como cristão, de pregar a verdade. Mas como dizia, se eu não me engano foi Papa Leão XIII que disse: o alimento da ousadia dos maus, infelizmente, é a covardia dos bons. O alimento da ousadia daqueles que não têm fé e que não querem promover o ser humano, o alimento da ousadia deles é a nossa covardia, de nós que temos fé em Cristo. Que Santo Antônio hoje interceda por nós, interceda sim por você que quer casar, por você que tem intenções especiais, mas que sobretudo ele interceda para que nós tenhamos coragem, atitude do coração, para enfrentar os problemas, para vencer as dificuldades da vida, para darmos os passos que só nós podemos dar. Vamos ficar em pé? Isso, fique em pé agora, você que está em casa também. Vamos rezar um pouquinho. Vamos permitir, daqui a pouquinho Jesus Eucarístico também vai estar junto conosco. Mas nos coloquemos já na presença de Deus. Levanta seus braços assim comigo. Isso. A Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus também com o nosso corpo, com todo o nosso ser. Levanta os seus braços e vamos rezar juntos agora diante de Deus, pedindo esse dom da coragem, avesso à covardia, esse dom de agir com o coração, de não ficarmos presos às nossas falsas seguranças, mas de irmos além, escutando a Deus e obedecendo a sua vontade. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã, eu te suplico, transforma o meu coração. transforma o meu coração. Jesus,
retira de mim toda covardia, todo comodismo, todo imediatismo. Jesus, eu quero agir com o coração. Jesus, eu quero ser uma pessoa de coragem. Eu quero enfrentar as dificuldades da vida. Os sofrimentos, as perdas, as cruzes, com a mesma coragem de Santo Antônio, com a tua coragem, Senhor, que te motivou até a cruz, que te motivou à fidelidade ao Pai, e que te fez cumprir a sua missão. Até o fim. Senhor, dai-me o dom da fortaleza. Senhor, dá-me a coragem que vem de Ti. Que eu não fique preso ao que já passou. Que eu não fique apegado às minhas falsas seguranças. Que eu tenha coragem de ousar. Que eu tenha coragem de ir além. Que eu tenha coragem de dar passos firmes. Na direção da tua vontade. Que eu não desista, Senhor. Da minha vocação. Daqueles que o Senhor me deu. Que eu não desista da minha missão. Mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das quedas. Mesmo diante daquilo que me arrasta para baixo. Dá-me coragem, Senhor. Dá-me o dom do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo me encha agora. Que o Teu Espírito Santo me liberte de todo sentimento de culpa. Que o Teu Espírito Santo me liberte de toda tristeza. De toda angústia. De toda mania de procurar culpados. Para os meus problemas. Vem, Espírito Santo. Encha-me agora. Com o seu poder. Com a sua unção. Batiza-me, Espírito Santo. Vem com poder. Eu quero te amar. Com todas as minhas forças. Com toda a minha alma. Vem, Espírito Santo. Dá-me um coração apaixonado por Deus. E cantemos isso com os nossos braços erguidos, com toda a fé. Nós queremos amar o Senhor que combate por nós. Ergue os seus braços e cante bem forte. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida. Amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais. Canta, que a mim mesmo, que a mim. Amar-te mais, que tudo que há aqui. Amar-te mais, que aos mais. Coragem, vai, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te e dar a vida só por ti.